Os segredos da mente milionária. Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Parte 2. Arquivo de riqueza número 6. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. As pessoas de mentalidade pobre costumam olhar para o sucesso alheio com ressentimento, ciúme e inveja. Ora alfinetam com frases do tipo "que sorte eles têm", ora sussurram "esses ricos idiotas". Se você quer ser uma pessoa boa, mas considera os ricos naturalmente maus, nunca será um deles. É impossível. Como você pode ser algo que despreza? É espantoso observar o ressentimento e até a raiva pura e simples que muitas pessoas de mentalidade pobre têm dos ricos. É como se acreditassem que eles são os responsáveis pela situação difícil em que elas se encontram. É isso mesmo, os ricos ficam com todo o dinheiro, por isso não sobra nenhum para mim. Esse é, obviamente, o perfeito discurso da vítima. Vou contar uma história, não para me queixar, mas para registrar uma experiência real que tive com esse princípio. Antigamente, nos meus tempos de dureza, eu tinha um carro velho. Mudar de faixa de tráfego nunca era problema. Quase todos os motoristas me deixavam entrar. Depois que fiquei rico e comprei um belo Jaguar preto, novinho em folha, notei que as coisas mudaram. De um dia para o outro comecei a ser cortado, às vezes ganhando gestos obscenos de brinde. Chegavam a me atirar objetos, por uma única razão: eu possuía um Jaguar. Um dia, eu estava dirigindo por um bairro muito simples onde tinha ido distribuir perus de Natal como caridade. Ao abrir o teto solar do Jaguar, percebi atrás de mim 4 sujeitos mal encarados, encarapitados na traseira de uma picape. Sem mais nem menos, eles começaram a usar o meu carro para jogar basquete, tentando acertar latas de cerveja no teto solar. Vários amassados e arranhões depois. Passaram por mim gritando: "Rico, filha da mãe!" Imaginei, é claro, que se tratava de um incidente isolado, até 2 semanas depois, quando deixei o carro estacionado na rua de outro bairro, também muito simples. E ao retornar, em menos de 10 minutos, encontrei um imenso arranhão na lateral feito à chave. Na ocasião seguinte, eu fui à mesma parte da cidade com um Ford Escort alugado. Para minha surpresa, não houve nenhum problema. Não estou absolutamente inferindo que aqueles bairros sejam habitados por gente má, porém, a experiência me diz que algumas pessoas ali guardam ressentimento dos ricos. É fácil falar em não ter ressentimento de quem tem muito dinheiro. Porém, essa é uma armadilha em que qualquer um pode cair, até mesmo eu, dependendo do estado de espírito. Certa vez, quando liguei a televisão para saber os resultados esportivos, o programa Oprah estava no ar. Mesmo não sendo um grande fã de televisão, eu adoro a Oprah. Essa mulher afetou positivamente mais pessoas do que qualquer outra no planeta, e merece, por isso, cada centavo que possui e muito mais. Ela estava entrevistando a atriz Halle Berry, ganhadora do Oscar de 2002, por sua atuação em A Última Ceia. O tema era o contrato que Halle acabara de fechar, um dos maiores contratos de atriz da história do cinema, 20 milhões de dólares. Halle disse que não ligava para o dinheiro e que lutou por esse contrato fabuloso para abrir caminho para as suas colegas de profissão. Então, eu me vi dizendo ceticamente: "Ah, sem essa. Você acha que todas as pessoas que estão assistindo ao programa são idiotas? Pegue logo uma parte dessa grana e dê um aumento ao seu assessor de relações públicas. Essa é a melhor jogada publicitária que já vi na vida." Senti a energia negativa crescendo dentro de mim. Mas, antes que ela me dominasse, reagi. "Cancela, cancela. Obrigado pela informação." Gritei à minha mente para abafar a voz do ressentimento. Não dava para acreditar.
Ali estava eu, o senhor mente milionária em pessoa, ressentido com Halle Berry por causa do dinheiro que ela ganhara. Rapidamente dei a volta por cima e comecei a gritar com toda a força dos meus pulmões. É isso aí, garota, você é o máximo, ficou barato para eles. Você devia ter pedido 30 milhões de dólares. Parabéns, você é incrível, você merece. Depois disso, me senti muito melhor. Qualquer que fosse o motivo de Halle Berry querer tanto dinheiro, o problema não era ela, era eu. Lembre-se de que as minhas opiniões não fazem nenhuma diferença para a felicidade nem para a riqueza dessa pessoa. No entanto, fazem toda a diferença para a minha felicidade e riqueza. Não se esqueça também de que as opiniões e pensamentos não são bons nem maus, certos nem errados, quando entram na nossa mente, mas podem seguramente ajudar ou atrapalhar a nossa felicidade e o nosso sucesso quando invadem a nossa vida. No momento em que senti a energia negativa fluindo dentro de mim, o meu alarme de observação soou. Tal como havia treinado, eu imediatamente neutralizei a negatividade na minha mente. Não é necessário ser perfeito para ficar rico, porém, é importante saber reconhecer pensamentos que não fortalecem nem você mesmo, nem os outros, e mudar o foco para pensamentos mais positivos. Quanto mais você estudar este livro, mais rápido e fácil será o processo. Em O Milionário em um Minuto, os meus amigos Mark Victor Hansen e Robert Allen citam uma história comovente narrada por Russell Conwell em Uma Fortuna ao Seu Alcance, escrito há mais de um século. Eu digo que vocês devem enriquecer, que é seu dever enriquecer. Quantos irmãos piedosos me dizem, mas o Senhor, um ministro cristão, usa o seu tempo para percorrer o país de alto a baixo, aconselhando as pessoas a enriquecer, a ganhar dinheiro? Sim, é claro que sim. Então, eles continuam, que coisa horrível! Por que o Senhor não prega o evangelho em vez de doutrinar as pessoas a ganhar dinheiro? Porque ganhar dinheiro honestamente é pregar o evangelho. Essa é a razão. Os homens que enriquecem talvez sejam os mais honestos que podemos encontrar na comunidade. Mas, afirma um jovem aqui esta noite, durante toda a minha vida me disseram que as pessoas ricas são desonestas, indignas, vis e desprezíveis. Meu amigo, é exatamente por aceitar essas ideias que você não tem nenhum dinheiro. A base da sua fé é totalmente falsa. Eu lhe digo com toda certeza, 98 de cada 100 homens ou mulheres ricos dos Estados Unidos são honestos. E é por isso que são ricos. É por esse motivo que os outros lhes confiam dinheiro. É por causa disso que realizam grandes empreendimentos e sempre encontram pessoas para trabalhar com eles. Diz outro jovem. Às vezes ouço falar de homens que ganham milhões de dólares desonestamente. Sim, é claro que houve. E eu também. Mas eles são tão raros que os jornais falam a seu respeito o tempo todo, como notícia, até ficarmos com a impressão de que todos os ricos conseguem as suas fortunas de modo desonesto. Meu amigo, leve-me aos subúrbios da Filadélfia e me apresente aos moradores que possuem casas ao redor dessa grande cidade, casas belas com jardins e flores, casas esplêndidas de refinada arte, e eu o apresentarei às pessoas mais plenas de caráter e iniciativa da nossa cidade. Aqueles que têm as suas próprias casas se tornam mais dignos, honestos e puros, mais fiéis, econômicos e cuidadosos por possuí-las. Nós pregamos contra a cobiça no púlpito e usamos a expressão lucro imundo de um modo tão radical que os cristãos ficam com a ideia de que é pecado um homem ser rico. Dinheiro é poder e é preciso ser razoavelmente ambicioso para ganhá-lo. Deve ser assim porque vocês podem praticar mais boas ações com ele do que sem ele. O dinheiro imprime as suas bíblias, o dinheiro constrói as suas igrejas,
O dinheiro envia os seus missionários e o dinheiro sustenta os seus pastores. Portanto, eu digo que é necessário ter dinheiro. Se vocês são capazes de enriquecer honestamente, é seu dever sagrado fazer isso. É um erro terrível das pessoas piedosas pensar que se deve ser pobre para ser piedoso. Essa passagem de Conville expõe excelentes questões. A primeira é a confiabilidade. De todos os atributos necessários para enriquecer, ser confiável deve estar perto do topo da lista. Diga-me, você faria negócio com uma pessoa em quem não confia pelo menos um pouco? Nem pensar. Portanto, para enriquecer é necessário ser confiável aos olhos de muita gente. E, se tantas pessoas confiam assim em alguém, é porque esse indivíduo deve ser mesmo confiável. Que outras características as pessoas devem ter para fazer fortuna? E, mais importante ainda, permanecer ricas? É claro, toda regra tem exceção, mas, em termos gerais, quem você precisa ser para se sair bem em qualquer coisa? Considere as seguintes características: alguém positivo, confiável, focado, determinado, persistente, trabalhador, ativo, bondoso, comunicador competente, razoavelmente inteligente e especializado em pelo menos uma área. Outro aspecto interessante da passagem de Colville é o fato de tantas pessoas terem sido condicionadas a acreditar que não se pode ser ao mesmo tempo rico e bondoso ou rico espiritualizado. Até eu pensava dessa maneira. Como muitos de nós, ouvia dos meus amigos e professores, da mídia e do resto da sociedade que todo rico é, em princípio, mau e ganancioso. Mais uma vez, esse modo de pensar é pura bobagem. Com base na minha própria experiência de vida e não em velhos mitos fundamentados no medo, descobri que as pessoas mais ricas que conheço são também as mais amáveis. Quando nos mudamos para San Diego, fomos morar num dos bairros mais sofisticados da cidade. Adorávamos a beleza da casa e da região, mas eu estava um pouco inseguro, pois não conhecia ninguém ali e ainda não me sentia adaptado. O meu plano era ficar na minha e não me misturar com aqueles endinheirados snobs. Mas quis o universo que os meus filhos, com 5 e 7 anos de idade naquela época, se tornassem amigos das crianças da vizinhança. Assim, não demorou muito para que eu os levasse de carro a uma daquelas mansões para brincar. Lembro-me perfeitamente do momento em que bati na pesada porta de madeira de pelo menos 6 metros de altura, maravilhosamente entalhada. A dona da casa a abriu e com a voz mais simpática do mundo disse: "Harvey, é tão bom conhecê-lo, entre." Eu me senti um pouco confuso ao ver que ela estava me servindo um chá gelado com uma tigela de frutas. Que brincadeira é essa? A minha mente cética não parava de perguntar. Logo chegou o marido, que antes se divertia com as crianças na piscina. Ele foi ainda mais simpático. "Harvey, estamos felizes por você estar morando no bairro. Venha com a sua família ao nosso jantar amanhã. Vamos apresentá-los aos nossos amigos. Nem pense em recusar. Falando nisso, você joga golfe?" "Vou jogar depois de amanhã no clube. Venha como meu convidado." Fiquei em estado de choque. Onde estavam os snobs que eu tinha certeza que encontraria? Fui para casa dizer à minha mulher que iríamos ao jantar. "Ai, meu Deus", disse ela. "Eu não tenho roupa." Mas eu a acalmei. "Meu bem, você não entendeu. As pessoas são incrivelmente simpáticas e absolutamente informais. Seja você mesma e vai ficar tudo bem." Fomos naquela noite, conhecemos algumas das pessoas mais afetuosas, amáveis, generosas e adoráveis da nossa vida. A certa altura, o assunto enveredou para uma campanha de caridade dirigida por uma das convidadas. Os talões de cheques foram logo aparecendo
Eu mal podia crer na fila que se formara para dar dinheiro àquela mulher. Mas os cheques eram doados sob a condição de que haveria reciprocidade. A mulher apoiaria a obra de caridade em que o doador estivesse envolvido. É isso mesmo. Cada pessoa ali era responsável por um projeto dessa natureza ou tinha um papel de destaque nesse trabalho. O casal que nos convidou participava de várias dessas iniciativas. Na verdade, todo ano o seu objetivo era contribuir com as maiores doações individuais da cidade para o hospital de crianças. Eles não apenas doavam milhares de dólares, como organizavam um jantar anual de gala que arrecadava mais alguns milhares. Depois, nos tornamos íntimos da família de um dos mais importantes angiologistas do mundo. Ele ganhava uma fortuna fazendo 4 ou 5 cirurgias por dia. Cada uma delas custava de 5 a 10 mil dólares. Eu o menciono como exemplo porque toda terça-feira era o seu dia livre, em que operava pessoas da cidade que não podiam pagar por esse serviço. Trabalhava das 6 às 22 horas e realizava cerca de 10 cirurgias, todas de graça. Como se não bastasse, dirigia uma organização própria, cuja missão era convencer outros médicos a adotar o dia grátis para os membros das suas respectivas comunidades. Desnecessário dizer que, diante da realidade, a minha velha crença condicionada de que os ricos são snobs gananciosos dissipou-se totalmente. Hoje, eu sei que a verdade é outra. A minha experiência diz que as pessoas mais ricas que conheço são também as mais amáveis e as mais generosas. O que não quer dizer que quem não é rico não possa ter essas qualidades. Mas afirmo com segurança que a ideia de que os ricos são em princípio maus é pura ignorância. A verdade é que o ressentimento contra as pessoas bem-sucedidas financeiramente é uma das maneiras mais seguras de alguém continuar na pior. Nós somos criaturas de hábitos. Para superar esse ou qualquer outro hábito, precisamos praticar. Quero que você, em lugar de se ressentir dos ricos, pratique admirá-los, pratique abençoá-los, pratique amá-los. Assim, saberá inconscientemente que, quando enriquecer, outras pessoas o admirarão, o abençoarão e o amarão, em vez de se roerem de ressentimento da maneira como talvez você faça agora. Uma das minhas filosofias de vida provém da ancestral sabedoria runa. Ensinamentos dos sábios do Havaí. Ela diz o seguinte: abençoe aquilo que você quer. Quando vir uma pessoa com uma casa bonita, abençoe a pessoa e a casa. Quando vir uma pessoa com um belo carro, abençoe a pessoa e o carro. Quando vir uma pessoa com uma bela família, abençoe a pessoa e a família. Quando vir uma pessoa com um belo corpo, abençoe a pessoa e o corpo. Princípio de riqueza. Abençoe aquilo que você quer. Filosofia runa. A questão é: se de algum modo você se ressente do que as pessoas possuem, nunca poderá tê-lo. Em qualquer caso, quando você vir alguém num belo Jaguar, com o teto solar aberto, não atire latas de cerveja nele. Declaração. Eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Número 1. Pratique a filosofia runa. Abençoe aquilo que você quer. Passeie. Compre revistas. Observe as casas bonitas e os carros bacanas e leia sobre negócios bem-sucedidos. Abençoe tudo que você vir e gostar. Abençoe também os proprietários desses bens
ou as pessoas que estão envolvidas com eles. Número 2. Escreva e envie uma breve carta ou um e-mail a alguém que você conheça, que seja extremamente bem-sucedido em qualquer campo, dizendo-lhe o quanto você o admira e respeita por suas realizações. Aqui é Elis Oliveira e esta foi mais uma leitura extraordinária do livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Gratidão. Namastê.